Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Queridos, na astrologia temos diversas fontes, e caminhos de estudo que possibilitam o encontro com diferentes olhares e diferentes descobertas. No caso de Quiron, é nesse caminho que a gente vai mergulhar aqui hoje. Nos tempos atuais, a gente tem um olhar sobre Quiron como tendo suas vibrações ligadas às questões físicas, mas também considerando ingredientes psicológicos. E a ampliação de uma visão psicológica pode depender de um treinamento ou de uma formação que ajude a gente a identificar de forma mais profunda energias sutis que nem sempre estão facilmente acessíveis ao público em geral. Essa é a proposta aqui, onde pretendo abrir e trazer para vocês as profundezas de Quiron, partindo de simbolismos psicológicos ligados ao mito. Perceba que aqui não excluo ou nego qualquer das possibilidades de Quiron lidar com questões físicas. Esse olhar que eu pretendo trazer hoje não substitui nem se sobrepõe a nada. Só vem aqui se acoplar a todos os conhecimentos sobre Quiron que já foram apurados e depurados até o momento. Quiron foi descoberto em 18 de outubro de 1977. E aqui vale colocar uma coincidência. Seu Precovery, que é o estudo de imagens de antes do descobrimento para determinar velocidade e órbita, chegou até o ano de 1895. O Precovery mostra algo que já estava ali, mas não havíamos tido consciência da presença daquele corpo celeste aqui, no caso de Quiron, até 1977. Aí sobre o ano de 1895, uma coincidência, foi o ano exato da publicação que realmente, primordialmente, fundou a psicanálise, que são os estudos sobre a histeria de Joseph Breuer, que é o verdadeiro pai da psicanálise, mas fez em conjunto com Freud, que foi quem desenvolveu, quem popularizou a psicanálise aí depois no século XX. Breuer, nascido em 1842, 4 anos antes da descoberta de Netuno, que foi em 1846. Freud nasceu em maio de 1856, 10 anos depois. Então são dois nascimentos contemporâneos da descoberta de Netuno. Quiron é um corpo celeste que viaja entre as órbitas de Saturno e Urano, fazendo uma conexão, um elo entre ambos. Ele tem 210 quilômetros de diâmetro, e o seu movimento de rotação, o dia, digamos assim, Quiron dura 6 horas, mas a volta em torno da eclíptica, dos 12 signos, demora 50 anos, ou seja, o retorno de Quiron para a gente na astrologia chega aos 50 anos de idade. A órbita de Quiron é irregular também, faz com que ele fique entre 1 ano e meio e 2 anos, mais ou menos, nos signos de Virgem e Libra. E mais ou menos entre 8 anos e meio, em média, entre Peixes e Áries. Então, algo semelhante que acontece com Plutão, que também fica bem menos tempo em Escorpião e fica mais tempo em Touro, por ter uma órbita bastante irregular. A retrogradação de Quiron tem uma duração que varia entre 4 a 5 meses, retrógrado, por 7 a 8 meses direto. E tem um movimento retrógrado anual. Mas vamos lá então ao que interessa. Vamos entrar no mito de Quiron. Cronos, Saturno, conheceu uma ninfa, Filira, e se encantou por ela e a desejou. Só que ela não queria nada com ele e ela acabou até se transformando num cavalo para fugir dele, para despistar dele. Só que não funcionou muito. Então ele descobriu, ele também se transformou num cavalo, se aproximou dela e copularam, então, enquanto cavalos. E ela, depois, já de volta à sua metamorfose, se viu grávida e acabou dando luz a um ser com metade inferior com a forma de um cavalo e a metade superior com a forma humana, um centaurozinho. Ela ficou horrorizada, rejeitou, abandonou e preferia ficar presa eternamente a uma árvore de tilha, que é uma planta medicinal, a assumir as suas responsabilidades maternas. Apolo encontrou e resgatou Quiron, que estava abandonado, levou para casa, adotou, criou Quiron
ensinou para Quirón todas as ciências nobres que ele conhecia, medicina, música, poesia, artes da guerra, oráculos, as profecias. E o conhecimento de Quirón foi crescendo, foi pegando fama, né? E muitos foram aprender com ele. Aquiles foi aluno de Quirón, Hércules foi aluno de Quirón, e além de aluno se tornou um grande amigo de Quirón, Hércules, né? E aí diz que estavam numa festa de casamento na cidade, e Hércules e Quirón, e aí surgiram alguns centauros, digamos, mais brutos, né, mais rústicos, e estavam lá atazanando a festa, e Quirón e Hércules resolveram intervir para colocar ordem na casa. O fato é que nessa encrenca toda, sem querer, Hércules feriu Quirón na coxa com uma flecha envenenada, envenenada com sangue da Hidra de Lerna, um sangue mortal da Hidra de Lerna, que Hércules tinha derrotado num dos seus 12 trabalhos. Só que Quirón é imortal, ele não vai morrer. E o veneno mortal do sangue da Hidra também não vai deixar, por sua vez, a ferida cicatrizar. Então, a partir disso, o Quirón coloca toda a sua capacidade, todo o seu talento, todo o seu empenho e foco nos seus estudos na busca pela própria cura. Então, seu talento, somado à sua necessidade, né, o ajudam a se tornar muito eficiente, muito proficiente, muito capaz de curar os outros. Curar os outros, né, porque a sua ferida continua sem cura, continua sem cicatrizar. Mas é fato que ele realmente encontra conforto, ele encontra sim uma amenização da dor, na medida que consegue curar os outros. Ele não extingue, né, mas ele entra em um outro patamar de relacionamento com a própria dor. E a gente vai ver isso como acontece um pouquinho mais para frente. Agora, Hércules se sentiu culpado pela ferida de Quirón e aliavou uma negociação com Zeus. O seguinte, tinha um outro deus chamado Prometeu, que estava sendo castigado por Zeus a ficar eternamente no alto de uma montanha amarrado, onde todo dia viria uma ave de rapina bicar seu fígado. Como Prometeu também é um deus, o fígado ia regenerar, e no dia seguinte aconteceu a mesma coisa, ia regenerar e assim por diante, ad eternum. Isso aconteceu porque Prometeu gostava de trollar Zeus, né? E Zeus um dia ficou meio bravo e acabou tirando o fogo dos homens. Prometeu não curtiu muito a ideia, não aceitou, roubou o fogo dos céus para levar de volta para os homens. E aí, por isso, ele recebeu esse castigo eterno, ou até algum imortal aceitar trocar de lugar com ele por livre e espontânea vontade. Então, Hércules acerta com Zeus uma troca de Quirón com Prometeu. Quirón aceita essa troca, trocar a imortalidade pelo castigo de Prometeu. Então, Prometeu é solto e Quirón, agora mortal, finalmente morre pelo veneno da flecha. Esse é o mito de Quirón. Agora vamos fazer pegar alguns recortes dessa história e trazer para uma visão simbólica do ponto de vista psicológico. A partir daí vamos aprofundar em novas compreensões e entendimentos sobre Quirón. Vamos começar com o fato de ser uma gravidez não desejada, não programada, não esperada. Então essa é a primeira rejeição, né? Por que eu fui tirado do todo para me separar, para encarnar e ser rejeitado desde o princípio da minha concepção? A rejeição da mãe, né? Que nasceu, a mãe olhou, ficou horrorizada e rejeitou e abandonou Quirón. Aqui nós temos um tipo de experiência que na astrologia a gente verifica muito nessa rede, nessa interligação das casas de água, que é onde verificamos todo esse material psicológico original, dos traumas originais que temos, e a gente vai ver mais para frente como dar uma olhada nisso. Então, nesse primeiro momento a gente tem a experiência primária de rejeição e de abandono. Quirón é rejeitado pela mãe e nem conheceu o pai, né? Sequer conheceu o pai. Então temos aqui
a experiência do nascimento da carência afetiva, a dor primária vinda dessa rejeição e desse abandono ou dessa perda. O recolhimento, o acolhimento de Apolo com Quirón, que estava ali abandonado. É um acolhimento racional que Apolo traz para Quirón, que oferece para Quirón. Ensina um pouco de tudo para Quirón, né? Quirón aprende um pouco de tudo, ensina um pouco de tudo. Apolo promove uma tentativa de reparação psicológica, dando a Quirón tudo o que ele podia oferecer. Não supriu falta de afeto, mas abriu um caminho isolado das emoções que trazem conhecimentos e desenvolvimentos pessoais ligados ao corpo mental, ao corpo racional. E nesse momento a gente tem, no ponto de vista da experiência psicológica, uma sublimação e uma racionalização de afetos que antes eram destinados a pai ou a mãe, né? E agora esse afeto é transformado em um combustível que acelera o desenvolvimento cognitivo. E esse momento representa a aquisição da linguagem, a alfabetização, os primeiros passos de socialização. Então, aqui o conhecimento fortalece o intelecto, se torna uma das principais, se não a principal força e fonte de boas experiências na vida de Quirón. Então, perdeu no emocional, pelo abandono, pela rejeição, e ganhou no mental, pelos estudos, pelos aperfeiçoamentos que lhe foram oferecidos por Apolo. O acidente com a flecha envenenada. Temos aqui, a partir desse momento, um dia a dia, um cotidiano afetado por uma dor que nunca vai cessar. É uma materialização, na verdade, de dores antigas em contextos atuais e adultos. Através das nossas relações adultas mais próximas, eu posso também me machucar e esses machucados estarem linkados, estarem conectados às minhas dores originais causadas pelas rejeições, pelos abandonos de lá de trás. Então essa flechada, essa dor que nunca vai cessar, essa ferida que nunca vai fechar, na verdade, também não é só uma questão física. Desse ponto de vista que a gente traz aqui hoje, é uma questão psicológica, uma ferida emocional, uma ferida psíquica, uma ferida originalmente emocional. E é na vida adulta que, ao sentir alguma dessas dores emocionais, nossas feridas originais ficam escancaradas e a gente se reconecta com elas, a gente se reencontra com elas e temos então, a partir disso, a possibilidade de lidar com elas de uma forma mais direta. Essa dor original e incurável se reapresenta para nós nessas relações mais próximas, mas não familiares, né? Em relações onde a gente projeta, mesmo de forma inconsciente, nossas expectativas e nossos traumas. Nesse momento a gente ainda não sabe como começar a buscar a cura, mas a intensidade da dor dessa ferida torna urgente a necessidade do movimento e da busca e do início de uma caminhada nessa jornada da própria cura. Vale colocar que o veneno em questão é o sangue de uma hidra que Hércules matou. Na luta com a hidra, Hércules, primeiramente ele ia lá, ficava cortando as cabeças da hidra e quanto mais ele cortava, mais cabeça aparecia. Quanto mais cortava, mais cabeça aparecia. Ele só conseguiu matá-la quando ele aceitou a ajuda de uma outra pessoa. E aí ele conseguiu, de uma forma mais estratégica, vencê-la. Vale aqui um exercício de humildade a ser feito para cada um aceitar ajudas de terceiros, ajudas em situações onde somos capazes de administrar ou curar nós mesmos. Então, no fundo, acaba sendo impossível a gente não fazer algo a respeito a partir do momento que a gente entra em contato com essas dores. Quando vem à tona essas dores, quando o incômodo, a angústia e a dor, ela toma conta da gente, isso é um impulso muito forte que motiva a gente a fazer alguma coisa, a gente tomar alguma iniciativa. Então vem assim os primeiros impulsos para a busca da cura e, por consequência, a aceitação daquela ajuda alheia. E, em geral, esse caminho se inicia sempre por algum trabalho de autoconhecimento.
Um outro momento, justamente a busca, o foco, o estudo, a aquisição de mais sabedoria, a especialização, a proficiência. E aqui a gente entra numa vibração mais sagitariana, propriamente. E esse é o momento onde os estudos, onde os aprofundamentos tornam o nosso Quiron um mestre curador. É onde ele inicia de fato a jornada na busca pela própria cura. É o início da compreensão de si mesmo, é o início do aprimoramento da sua própria sabedoria, do autoconhecimento. É justamente aqui que ele começa a se expandir de forma diferenciada e começa a criar o seu legado de curas. A natureza do que a gente aprende com a experiência quironiana da vida tem muito daquilo pelo qual nós podemos ser lembrados. É uma parte de nós que pode se tornar imortal. Né? Imortalidade é um sentimento de cumprimento de uma missão. Né? Com a missão cumprida, agora eu posso voltar ao todo imortal e uno, onde nada dói. Né? Imortalidade nesse sentido, de legado, de algo relevante para deixar para o mundo. Né? Então, aqui representamos o processo onde a parte humana se sobrepõe a curar a parte instintiva, onde tem a ferida, né, que é na coxa. Então, a mente e a sabedoria, né, na parte humana, cuidando da ferida e da coxa, desse lado mais instintivo. E é nesse momento que vem uma fé e vem uma confiança plena, que se torna uma força de convicção nessa busca pela própria cura. E isso faz, sim, o ser alcançar novos patamares de conhecimento, novos patamares de experiência, de sabedoria, novas ampliações de seus máximos potenciais. A sabedoria não precisa ser necessariamente um conhecimento técnico, né? Apesar de ser bem comum, né? Mas a sabedoria também vem da vida, das experiências que são mais marcantes para nós e experiências que a gente consegue depurar com mais afinco, tornando-as também uma fonte de sabedoria pessoal. Mas, em regra, um indomável impulso em querer saber o que acontece comigo, em querer conhecer. Então, o impulso por autoconhecimento ele é muito mobilizador. Então vem o momento da cura do outro. Depois de tanta capacitação, tanto foco nos estudos, no autoaprimoramento, buscando a cura de si mesmo, vem a capacidade de curar o outro e vem a intenção de curar o outro. Então aqui a gente está falando da descoberta em si mesmo, da força da empatia. Né? A empatia se torna uma chave assim, fundamental nesse momento. Né? É o mais poderoso remédio para minimizar uma dor de uma ferida que nunca vai fechar. Então a empatia pressupõe, na verdade, o sentido de pertencimento, reconhecer que todos têm suas dores. E se eu tenho tanto potencial em ajudar esse outro, justamente nessas dores que são compartilhadas, eu posso sim sentir uma diluição da própria dor nesse todo. Curar o todo é também me curar, pois eu faço parte desse todo. E sei que um dia vou voltar a ser indivisível com esse todo. E a gente está falando de uma energia mais ligada ao arquétipo de peixes. E esse momento onde adquirimos todo um conhecimento, toda uma proficiência, uma capacidade de curar o outro, é o momento em que a gente se torna mestre de nós mesmos. Ser mestre de si mesmo, na verdade, é uma expressão precisa de um comprometimento com o servir. Ser mestre nada mais é do que servir. E servir aqui representa simbolicamente o máximo potencial da força da empatia. Ok, todo esse procedimento, toda essa postura de pegar e ajudar os outros extingue as nossas feridas quironianas? Não, mas ajuda sim a cessar uma grande parte da dor, a diluir, a aliviar para a gente o contato mais incômodo com essas dores originais. A dor, na verdade, é uma professora, né, que impulsiona a gente a buscar nossas próprias curas. Né? Ela pode ser uma aliada nesse sentido, de indicar quais são as curas que a gente precisa, mas a serventia dela
É por um tempo, não precisa ficar doendo para sempre. Nada precisa doer para sempre. Então vem o momento do desapego final, que é a libertação da nossa consciência de mágoas, de culpas, de ressentimentos. É o momento em que a gente entende a necessidade de ficar de bem com a própria história, seja ela qual for, e com os personagens mais relevantes que participaram e participam dessa história. O cessar das dores é inevitável quando a gente desencarna, mas podem cessar antes também. Não precisa só se curar das dores quando desencarnar. Né? A libertação em vida vem, na verdade, com a compreensão de que não é necessário cultivar essas dores, cultivar mágoas, cultivar ressentimentos. Isso não tem nenhuma serventia. Então, um caminho do autoconhecimento, caminhos que envolvam atividades artísticas, processos de terapia, de curas terapêuticas, essas três vertentes unidas nos ajudam a nos libertar dessas culpas, dessas amarras pessoais que são bem desnecessárias, mas que acabam sendo muito importantes e determinando escolhas de vida, escolhas importantes, o quanto a gente ambiciona, o quanto a gente arrisca, o quanto a gente deseja ou não, o quanto a gente se sente pertencendo ou merecedores de algo na vida ou não. A decisão pelo desapego das dores, das mágoas, é que gera a libertação da consciência, ou é a libertação da consciência que gera os desapegos das dores e das mágoas? Prometeu que foi libertado, né, na troca com Quiron, com o desapego de Quiron, né, foi Deus que trouxe a iluminação para a consciência humana. Ele roubou o fogo do céu para devolver para os homens e foi castigado por isso. Então, na verdade, há coisas que também que tem um momento certo de serem trazidas à luz da consciência, né? Mas o objetivo sempre é que essa luz venha e ilumine o nosso caminho. Por conta dessa ligação íntima com algumas vertentes, se eu fosse atribuir regência para Quiron, eu colocaria como regente das forças mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, tendo como um pano de fundo as casas de água, como um ambiente íntimo e pessoal aonde encontramos os principais ingredientes dessa experiência quironiana original. E com esse viés específico psicológico, vamos passar Quiron pelas 12 casas astrológicas. Na casa 1, esse nativo ele tem um receio da vida, tem medo da vida, tem uma tendência a viver em função de alguém, em função do outro. Aqui a gente observa algumas limitações vividas na infância e que ainda podem bloquear a espontaneidade desse nativo na vida adulta. E esse nativo acaba se culpando até pelo que é, né? Tem uma dificuldade mais profunda, mais marcante com a autoestima e o amor próprio. Esse nativo convive com a insegurança e um sentimento de insuficiência para uns padrões próprios que são idealizados. E isso pode tornar esse nativo um pouco mais competitivo, com uma vontade de sempre querer ser o melhor que o outro, seja lá no que for. Mas essa autovisão negativa pode ser eliminada, pode ser minimizada quando esse nativo mergulha em atividades com características de doação, de acolhimento, de cura. Áreas motivacionais podem minimizar esse sentimento de insuficiência ou de falta de serventia. Então são nativos que precisam se colocar como alguém que ajuda o outro para se conectar com o sentimento de valor próprio. Mas esse sentimento aparece de forma indireta, quando esse nativo, na verdade, ajuda o outro. E quando esse nativo ajuda o outro a recuperar a sua própria autoestima, o seu amor próprio. Então esse nativo ele tem dotes, tem talentos que podem ser despertados para ajudar o outro naquilo que lhe dói, no seu próprio processo de autoestima. Então o sucesso na ajuda e na cura do outro
também reverbera no próprio nativo. Essa reverberação de autovalorização acaba se conectando com um sentido de identidade pessoal. É como essa identidade se apresenta ao mundo, né, sempre no sentido de precisar ajudar o outro, de buscar do outro um acolhimento, uma reversão da rejeição original que foi vivenciada psicologicamente. Então, áreas como diplomacia, como política, assistencialismo, serviços públicos podem se oferecer como os canais excelentes para esse nativo buscar suas curas e assim conseguir ajudar muitos outros também. A iniciativa é uma ferramenta de ativação dessas transformações pessoais que se iniciam pelo autoconhecimento, né? E assim que se solidifica um sentido de individuação positivo, e assim que se cria uma sensação de ser alguém importante, de ser alguém necessário, e assim que as feridas originais vão tendo suas dores e consequências minimizadas. Na casa 1, acaba se tornando, na verdade, também inevitável realizar essa jornada de cura, de busca pela cura com plena independência emocional. É algo que tem que depender do eu, que tem que ser empenhado, que tem que ser empreendido pelo eu, né? Então esse é um dos fatores que se tornam decisivos nesse processo de autoconhecimento, né? Entre as áreas já citadas também, vendedores, terapeutas, consultores, empreendedores, esportistas, né, também são áreas que podem gerar algum destaque para esse nativo. Já com Quiron na casa 2, observamos os sentimentos de insegurança material, um sentimento de que algo pode acontecer e vai fazer com que eu tenha alguma falta, pode abrir algum buraco, e que esse nativo, na verdade, pode tentar preencher de forma consumista, né? Ou pode ter uma postura obsessiva no sentido de buscar enriquecer a qualquer custo, né? E isso é uma tentativa inconsciente de suprir carências emocionais através do conforto e da segurança material, do acúmulo de posses. Isso tem uma função paliativa, mas que tem uma duração limitada, né? Então, a sensação de relevância pessoal também é derivada do nível econômico que se tem, e é uma sensação de que eu nunca vou ganhar o suficiente, eu nunca vou ser visto como alguém que produz, ou que rende, ou que gera renda o suficiente pelo outro, eu nunca vou ter essa valorização. Parece que o nativo nunca vai se sentir satisfeito pelo que o outro acha em relação ao que ele ganha, em relação ao que ele tem, em relação à sua própria prosperidade. Por outro lado, também pode ser alguém que venha a ajudar muito as outras pessoas com problemas econômicos. Pode ser excelentes consultores, economistas, contadores, administradores, pessoas que auxiliam o outro nesse tipo de contexto. Então acaba sendo importante também para esse nativo procurar, em pontos de vistas mais espirituais, um autoconhecimento que gera uma abertura para entender de forma diferente qual é a função do dinheiro, a função da matéria, né? Trazer novas formas, novos critérios para se valorizar, para dar valor para as coisas, né? Então, essa intimidade com o autoconhecimento, com um viés mais espiritualizado, pode ajudar a dissociar a noção de valor que tem em relação ao quanto tem de dinheiro numa conta bancária, por exemplo. Então, o desapego das necessidades materiais acaba automaticamente minimizando a sensação de insucesso ou desvalorização de si mesmo. E o tempo ajuda esse nativo a ficar de bem com o amor próprio, na medida que o autoconhecimento vai substituindo a necessidade de ter, de possuir, de render. A matéria não pode suprir algo que é originalmente emocional. Então, quando há uma mudança de critério de autovalorização, há também uma alteração nas próprias ambições materiais. E é a partir disso que a autoestima e o amor próprio se equilibram em bases mais satisfatórias. Com Quiron na casa 3, podemos identificar
um sentimento de insegurança com as próprias ideias. O nativo pode ter tido uma escolaridade complicada ou reprimida, né? Às vezes até pela diferença do jeito de aprender do nativo em relação à didática de ensino, ao método de ensino. Também pode ter ficado, por conta disso, com a impressão de ser menos inteligente. Então tem sempre uma comparação com irmãos, com colegas de escola. Então essa comparação acaba trazendo um sentimento de inferioridade, né, ou de inadequação. Então, sua expressão, sua comunicação provavelmente pode ter sido reprimida ou desvalorizada na infância, né? Isso pode também trazer dificuldades de interação social na vida adulta. Uma timidez em excesso, uma baixa autoestima social acabam sendo perceptíveis nesse contexto. A falta de autoconfiança também pode fazer a mente desse nativo se tornar capaz de criar fantasias de que realmente é menos inteligente, ou de que simplesmente não consegue compreender o mundo, não consegue se comunicar com o mundo, e a partir disso pode surgir um impulso e uma necessidade de tentar saber de tudo, um pouco de tudo para suprir, para curar dessa desinteligência. Mas isso acaba saindo pela culatra, porque não me ajuda a ser percebido pelo outro como mais inteligente, né? Esse impulso fica um pouco desconexo nesse momento. Mais cedo ou tarde, esse incômodo promove uma reação que gera um movimento um pouco mais estruturado, né, de ir atrás dessas ferramentas mentais, mas de uma forma mais organizada, mais focada, mais madura, né? A maturidade da aquisição da linguagem e da busca de aprofundamento de interesse se torna um campo mais precioso dessas possibilidades de transformação. E essa busca capacita esse nativo a aconselhar o outro, fazer esse outro entender o seu próprio mundo, a valorizar a própria visão, as próprias ideias, os próprios interesses intelectuais. Então, um nativo de Quiron na casa 3 pode ser um excelente professor, poetas, pedagogos, mentores, pensadores, fonoaudiólogos, psicólogos. É um ótimo posicionamento para quem cura, para quem transforma, para quem inspira o outro pela comunicação. Então, saindo da esfera cavalo, encontra na esfera humana uma necessidade de conhecimento que muitas vezes também pode não encontrar onde está. Então, às vezes, viagens curtas e frequentes podem trazer dicas ou elementos ou ingredientes, né, desse caminho de autoconhecimento. Então, por exemplo, retiros de final de semana, né, viagens espirituais, passa um fim de semana aqui, faz uma meditação, volta, encontros, viagens que tenham um sentido diferente de expansão, né, pode trazer esses elementos que enriquecem esse ser e trazem destaque também na hora de interagir com o outro. Pode fazer até um curso, por exemplo, uma cidade diferente, mora numa cidade, faz um curso, faz essas viagens ida e volta, esse bate e volta, para estudar também, não é incomum. Os irmãos, né, ou colegas podem ser tanto uma referência de comparação que machuca, que traz esse sentimento de inferioridade, como também podem ser justamente personagens que influenciam, que direcionam esses interesses nessa jornada do autoconhecimento. Pode ser detentores de gatilhos positivos nessa transformação desse nativo. Com Quiron na casa 4 são as experiências familiares que geram justamente as feridas originais nesse mesmo contexto ligado ao assunto de família. Essas feridas são sentidas na vida adulta. E é também atuando nesse contexto de assuntos familiares que esse nativo consegue superar seus traumas de forma mais satisfatória, ajudando o outro também a resolver suas questões familiares. A gente observa aqui as raízes da constituição de uma família. É aqui que nasce o sentimento de rejeição. É aqui que nasce a sensação de ausência, o sentimento de perda que é significado pelo nativo. É aqui onde foi originado o sentimento de não pertencimento dessa pessoa. Com Quiron na 4, esse nativo pode ter
uma busca incessante por um colo que nunca vem. Na vida adulta, acaba projetando isso como sendo uma responsabilidade alheia, né? Um apego em tapar um buraco com ingredientes maternos e paternos que lhe fizeram falta e lhe fazem falta até os dias atuais, digamos assim. Então, esse nativo pode ter vivido abandono parental, de fato, orfandade, seja temporária ou definitiva, perdas parentais, perdas familiares, são ingredientes que não são incomuns para esse nativo. De qualquer forma, a percepção pessoal é de ter um papel menos importante na coletividade familiar, como um sentimento de ser peixe fora d'água quando está em família, ou sentimento de falta de merecimento de estar ali com uma família onde ninguém dá o valor, ninguém lhe dá os créditos que gostaria. Então também pode ser comum desse nativo buscar se sacrificar pelo outro na vida adulta, como tentou quando criança, esperando agradar os pais, também em troca de mais amor, de mais carinho. Então isso pode ser projetado também na vida adulta. E essa necessidade de agradar o outro, essa necessidade de evitar a qualquer custo frustração, uma repetição do sentimento de rejeição que acaba reforçando uma baixa autoestima. Então aqui para esse nativo, o autoconhecimento deve promover uma ruptura com qualquer tipo de dependência emocional do outro, né? A extinção do sentimento de que precisa fazer algo pelo outro para ter amor, para ser reconhecido ou para ser valorizado. Precisa haver um desapego da necessidade desse colo alheio, né? E é justamente conseguindo se desapegar desse colo alheio, dessa expectativa de colo alheio, que vai conseguir abrir relações mais próximas, mais legítimas e mais duradouras também. Conhecer bem a própria história, os seus propósitos em atividades terapêuticas de autoconhecimento torna mais concreta a percepção das próprias dores, torna mais concreto também a materialização da capacidade de ser, de ter empatia pelo outro naquilo que lhe dói também, né? Então é quando se acende a possibilidade de ajudar muito as pessoas em seus traumas originais. É como o nativo encontra o caminho para minimizar suas dores e se sentir ao mesmo tempo mais importante, mais relevante em assuntos que são os familiares, assuntos de família mesmo que não sejam os seus, assuntos da sua família. Pode se sentir mais satisfeito, sentindo menos falta da energia maternal, trocando de papel, tentando ser mais maternal e nutrindo o outro dessa energia de acolhimento e aconchego, né? Assumir o papel de mãe ao invés de permanecer no papel de uma criança carente, digamos assim. A empatia traz com o tempo a possibilidade de se libertar de curas, dores e ressentimentos que foram criados nos primeiros anos de vida, né? Tem sim como enxergar as próprias carências de uma forma diferente. Agora, isso depende de um movimento, isso depende de uma busca, isso depende de uma iniciativa em ir atrás das próprias resoluções, né? Então, para esse nativo, áreas ligadas como acolhimento, creche, hotelaria, assistência social, psicologia, constelação familiar, arquitetura, feng shui. Então, essas áreas são um excelente campo de exploração aí de potenciais para quem tem Quiron na casa 4. Pais e mães com Quiron na casa 4 também pode se tornar um pouco antítese dos próprios pais, né? É uma busca em dar para os próprios filhos sem falhas algo em que tenha consciência que houve falha do próprio pai ou da própria mãe. Mas também pode ter que conviver com a sensação de que nunca é o suficiente. Esse nativo pode se culpar por ser um pai ou uma mãe que também falha. E isso, em algum momento, pode ser uma percepção que ajuda a aceitar a imperfeição dos próprios pais. Isso também ser um elemento de libertação, de cura, de perdão da própria história, de perdão dos
de personagens da própria história, e isso pode trazer uma força para esse nativo, uma capacidade muito grande de ajudar pais, ajudar mães a se sentirem mais em paz com a sua própria maternidade ou paternidade. Já na casa 5, a questão primária de Quirón está ligada à desvalorização daquilo que o nativo gosta, daquilo que ele mostra de si mesmo. E assim como mexe também com as questões da troca afetiva romântica. Simbolicamente, na casa 5, estamos mais cientes do nosso papel no mundo e a gente se vê com gostos, com opiniões, com interesses distintos da família de origem. Isso denota bem nosso processo de individuação. Mas esse nativo pode significar esse processo de forma emocionalmente dolorosa, na medida em que foi crescendo e tendo opiniões próprias que podem ter sido desvalorizadas, rejeitadas, uma sensação de despertencimento em relação ao todo, a partir daquilo que gosta, a partir daquilo que valoriza. Então, existe aqui uma incessante busca pela autoconfiança. Então, ao mesmo tempo que há o medo de se expor e sofrer novas rejeições, o nativo ele tem um impulso de se expressar. Então, ele pode até criar personagens para conseguir se expor de uma forma mais camuflada, né? E nesse personagem pode exagerar um pouco, né? Nessa busca pela valorização do outro. Pode haver um donronismo, por exemplo, vazio só pelo sabor da conquista autoafirmativa, mas sem tempo suficiente para criar uma relação aonde a partir daí eu possa ser rejeitado ou abandonado. Então pode ter um medo de se apaixonar muito comum, né, no nativo de Quirón na 5. Até mesmo o medo ou receio de se divertir e não ter uma aceitação do outro em relação aos seus gostos, aos seus hobbies, ao seu jeito de se divertir. Mas são profissionais, são pessoas que podem desenvolver trabalhos com áreas ligadas aos hobbies, a diversões infantis ou adultas, eventos, shows, turismo, qualquer caminho para proporcionar ao outro momentos de alegria, momentos de lazer. Esse tipo de ingrediente acaba se tornando precioso para esse nativo observar e de repente seguir. A criança que sentiu que não foi valorizada como gostaria, quando se tornar pai ou quando se tornar mãe, pode derivar o próprio valor de acordo com o tipo de mãe ou o tipo de pai que acha que é. Então, a visão das dificuldades no papel de pai e mãe podem vir a fazer procurar também estudar ou compreender melhor sobre o tema, e assim se especializarem, e assim se tornarem mais capazes de ajudar outras famílias também em suas relações internas. Quirón na 5 pode trazer um excesso de zelo ou mesmo uma dificuldade em expressar o valor que os filhos têm para esse pai ou para essa mãe. Também pode haver uma situação de dificuldade real em gerar filhos, que pode abrir um grande canal para ajudar outras pessoas a serem pais de fato. Então, psicologia infantil, ludoterapia, babá, enfermagem, ginecologia, obstetrícia, reprodução assistida também são outras áreas interessantes que servem de bom canal para esse nativo. Do lado romântico, a gente observa, em muitos casos, uma dificuldade da demonstração da paixão, assim como também pode dificultar sentir que o outro possa lhe valorizar romanticamente. Tem essa via de mão dupla, essa dificuldade de mão dupla. As perdas e rejeições românticas também vão tocar naquelas feridas antigas e doloridas que são originadas lá atrás. O nativo ele se sente como se fosse impedido de fazer o outro feliz. Então ainda pode ser uma pessoa que passa um bom tempo, né, desejando alguém, apaixonado por alguém, mas não faz nada a respeito, guarda só para si mesmo, para evitar justamente a possibilidade de rejeição. Então é uma coisa tão importante, uma paixão, um sentimento tão precioso, tão íntimo, que se eu coloco
na mesa isso e ele é rejeitado, o tipo de dor, o tipo de mágoa que causa é muito intenso, né? Mas em contrapartida pode ser um nativo que faz um papel de cupido ou cupida, assim como poucos. Uma dor quironiana na casa 5 ela pressiona o nativo a buscar fortalecimento da autoestima e da autoconfiança do ego em seu lado positivo, né? Esse lado positivo acaba tendo um bom caminho. Mas nesse rumo se potencializa a ajudar o outro a encontrar também o seu próprio brilho, a encontrar também a sua própria autoestima, ajudar o outro a bancar o que é perante ao mundo, sem medo, ajuda o outro a encontrar as suas próprias paixões, suas relações amorosas, os seus canais de diversão, as suas possibilidades de curtir a vida. Mas para isso há que se desfazer das mágoas e dos ressentimentos internos, se libertar das dores do ego, como sempre, né, ficando de bem com sua própria história. Isso é uma coisa natural em Quirón, né? A gente conseguir ficar de bem com a própria história. E na casa 5 é importante esse nativo ter em mente que é cada um que sabe o seu próprio valor, né? E isso basta para esse nativo, né? O desapego aqui também é justamente com essa expectativa sobre a opinião dos outros, né? Então, quando a gente está em dia com a nossa própria autoestima, o que o outro, né, define como nosso valor fala mais desse outro do que do nativo, do que da gente mesmo, no caso. Todo mundo tem o sol, todo mundo tem um brilho especial para mostrar, né? Sem exceção, né? E é um dos desafios da vida descobrir como fazemos isso, né? Com quem não nasce com bem aproveitado, essas pessoas que conseguem passar por esse processo acabam se destacando e não passam despercebidas pelo ser que é ou pelo ser que se expressa, seja lá de que forma for. Na casa 6 a gente observa uma experiência de desvalorização de capacidades mais práticas, mundanas, de utilidades do dia a dia. Pode ser alguém que foi acostumado a se ver como menos capaz, menos virtuoso nessas questões. Também uma sensação de rejeição física, um garoto que não tem jeito para esporte, por exemplo, uma menina que não tem jeito para dança, ou qualquer tipo de inabilidade física, seja por deficiência ou não, né? Também é comum o sentimento de que pode ser mandado embora do trabalho a qualquer momento, uma expectativa de rejeição ou de abandono por esse viés de trabalho. Isso tem os dois lados, né? Tem o lado de você se absorver numa situação de inferioridade, ou isso pode gerar uma obsessão para buscar aprovação de chefe, buscar aprovação de colega. Então, dentro desses dois lados, ou pode se tornar obsessivo, ou também pode se ver sempre como um candidato não forte o suficiente para uma promoção, não competitivo o suficiente para conseguir crescer no organograma de uma empresa, né? Também novos desafios podem trazer novas pressões, enquanto que se eu fico aqui onde eu estou, né, isso me dá mais tempo, eu tenho mais chance de ser perfeito naquilo que eu já conheço, naquilo que eu faço, do que me colocar em risco, em algo que eu não sei como vai acontecer. Então essa busca por uma permanência naquilo que é uma zona de conforto pode ser comum também. Mas não é incomum a tendência a projetar em chefes ou figuras de autoridade ou colegas de trabalho aqueles personagens que têm que curar as feridas, têm que aceitar, que têm que acolher, né? Então, esses personagens podem ser alvos da expectativa desse nativo em se sentir suficiente, em se sentir aceito, em se sentir valorizado. Evita-se, né, a qualquer custo a possibilidade de rejeição, muitas vezes através de uma autocobrança de perfeição ali no dia a dia, no trabalho, né? E é uma busca utópica que cedo ou tarde se identifica como uma fonte de frustração, porque a perfeição não é algo alcançável, né? A obsessão por uma perfeição
por uma promoção, né, pode atrapalhar em situações que necessitam, às vezes, de maior empatia no dia a dia, na relação com colegas ou com o chefe, né, essa obsessão pode atrapalhar um pouquinho as relações interpessoais nesses contextos de casa 6. Quando o sinativo consegue transformar essas dores em caminho de autoconhecimento, pode se descobrir com excelentes potenciais, por exemplo, para se tornar ótimos coaches profissionais, gestores de RH, profissionais que atuam com treinamento, com desenvolvimento organizacional, orientadores vocacionais, um profissional que atua buscando melhorar a qualidade de trabalho dos outros, né? Esse pode ser um caminho de sensação de mais destaque, de maior sucesso pessoal. Mas Quirón na casa 6 também não se resume apenas a questões de trabalho, né? Pode reverberar em todas as questões mundanas do dia a dia, sejam elas quais forem. Saúde, administração da vida no seu contexto diário também são expressões da casa 6 no nosso mapa. Então, na casa 6, Quirón pode gerar também, nesse nativo, problemas de burnout, ansiedade, estresse, transtorno obsessivo compulsivo, crise de pânico, né, justamente por conta da pressão que as demandas ordinárias da vida causam e a sensação original de insuficiência, de não vou conseguir lidar com isso. Então isso pode gerar esses sentimentos internos. Então é importante o cuidado com devida atenção a essa autoexigência, né, para até minimizar surtos mais intensos ou problemas mais sérios, né? Claro que isso tudo, né, como sempre na astrologia, depende de como se insere no contexto completo do mapa. Aqui a gente está vendo só pequenos recortes, tá? Qualquer atividade para esse nativo que seja mais introspectiva, meditativa, tende a ajudar muito na abertura do processo de autoconhecimento e minimiza justamente esses gatilhos, essas pressões de estresse, de ansiedade e possibilidades desse tipo de situação trazerem problemas mais intensos, mais agudos. A disciplina mais necessária aqui é a busca pelo amor próprio. As dores e empatia ligadas, mesmo assim, até problemas de saúde física também podem trazer aqui definições profissionais. Então, não é incomum Quirón na 6 serem prestadores de serviço na área da saúde, médicos, enfermeiros, cuidadores ou afins. Esse nativo também pode se dar muito bem com pesquisadores, na biologia, microbiologia, fisioterapia, atividades meditativas tendem a ajudar muito esse nativo também, como yoga, tai chi chuan, reiki, áreas terapêuticas que sejam, por exemplo, especializadas em ansiedades, médico do trabalho, que atuam em questões ligadas à atividade laboral. Então existem bons campos aí de atuação e de transformação do eu na casa 6 para esse nativo. Com Quirón na casa 7, nada que o nativo faça pelo outro é suficiente para ser amado, para ser valorizado, principalmente nas relações mais próximas, pelos principais parceiros de vida, né? Esposa, marido, sócios, parceiros próximos. Então, há uma percepção inconsciente de que o nativo nunca vai ter do outro o seu melhor, porque não tem merecimento, não merece, né? Um processo fantasioso, né? Claro que isso também pode gerar uma natural busca por relações mais frias, não emocionais, onde esse nativo se sente mais à vontade, se sente mais protegido, se sente menos suscetível a ser tocado nessas dores, nessas feridas originais, né? E situações que abrem muitas expectativas de valorização do outro em relação ao nativo pode justamente trazer esse contato com desvalorização, sentimento de desvalorização ou rejeição. Aqui também projeta-se no outro as expectativas do passado. Qualquer relação entre eu e o não eu tende a fazer alguma conexão com a própria história desse nativo, com a própria história de rejeição ou de desvalorização desse nativo lá atrás. É um posicionamento sempre presente, assim, ele insiste em incomodar, né?
ele é sempre sentido quando esse nativo está em contato com o outro, né? Com tudo aquilo que é um não eu. Se relacionar com o outro dói, de alguma forma. E o tamanho da dor é proporcional da expectativa que se deposita nas pessoas, né? Então, também é comum encontrar, né, pessoas que sabem onde cutucar justamente naquele ponto e me tirar do sério, e me machucar, aqueles adversários ou inimigos declarados que de alguma forma podem descobrir o nosso ponto fraco e utilizar de forma consciente ou não. Mas esse nativo ele pode sentir que a vida na verdade fica mais equilibrada quando consegue se especializar em oferecer aos outros essas curas e bem-estar em suas próprias relações. O nativo pode buscar caminhos de vida onde atua em áreas como cooperação, gerenciamento de conflitos, diplomacia, mediação, magistratura, trabalhar em ONGs, trabalhar como terapeuta de casal, por exemplo, cooperando com relações que se transformam, cooperando com relações que se curam, é como esse nativo se sente mais próximo de sucesso nas suas próprias relações interpessoais. Isso ajuda de fato nas suas próprias relações, minimiza isolamento e traz sentimento de pertencimento com relações mais legítimas. Algo fundamental para esse nativo é o desapego da opinião alheia. Parceiros, cônjuges, sócios, a opinião desses personagens não podem ser o critério de autovalorização desse nativo. O autoconhecimento permite a esse nativo construir uma visão pessoal sobre suas próprias preciosidades, daquilo que tem de bom para oferecer para o outro. Ok, pode ser inevitável que tenha que aprender a viver bem sozinho, para então aí conseguir compartilhar uma relação legítima com o outro, né? Mas vale observar também que quando esse nativo busca o autoconhecimento, suas próprias curas vão acontecendo, a sua consciência vai evoluindo, os seus interesses vão mudando. Aquilo que gerava o interesse para se relacionar com uma pessoa X, de repente, desaparece. Então, há alteração nesse nível de interesse, de motivação, altera relacionamentos amorosos, de paixões, os interesses pessoais mudam. Então, você pode observar esse nativo, às vezes, deixando de se interessar por alguém quando se cura, quando se transforma, né? Então, até mesmo os adversários, os rivais, podem perder relevância a partir do momento que o autoconhecimento ele é levado adiante, né? E isso ocorre simplesmente porque não há mais necessidade de ter um outro para se projetar conteúdos próprios, projetar as mágoas, projetar as carências, né? A necessidade desse outro é simplesmente para querer se relacionar. Então, quanto mais esse nativo se basta nas suas próprias demandas, por consequência, os interesses que fazem querer se relacionar ficam mais legítimos, ficam mais autênticos. O nativo de Quirón na casa 8 vivencia uma constante sensação de ameaça à própria felicidade. Aqui é um ambiente onde sente a rejeição dos próprios instintos, é uma dificuldade em se controlar que também não foi trabalhada, mas provavelmente foi reprimida. Aqui observamos também sentimentos de inadequação ou rejeição sexual, uma visão também possivelmente herdada de que sexo é sujo e não se deve permitir curtir muito. Por outro lado, pode se submeter e fazer de tudo sexualmente para agradar o parceiro ou a parceira, né? Os fetiches podem ser um campo de expressão desse contexto interno e íntimo. Não é obrigatório, mas é possível ter vivenciado uma experiência de assédio ou abuso sexual infantil, ou ter testemunhado violências desse tipo. Também experiências de perdas ou mortes muito marcantes, né? Ou ainda alguém que foi ou que é subjugado financeiramente pelo outro de forma manipuladora, de forma chantagista. Quirón na 8 traz, de qualquer forma, um profundo medo de traição, né? Um medo da traição em níveis assim, extremamente intensos. A traição é sentida como uma morte, né? A morte da confiança. Isso mexe
nos instintos humanos de sobrevivência emocional mais básicos e primitivos desse nativo. Esse nativo tem a paz, né, como desafio quando se relaciona intimamente. Justamente a dificuldade em confiar que não haverá uma perda, que não haverá uma rejeição, trazem esse sentimento, essa expectativa, né? E é um ponto a ser observado quando for atrás das próprias curas. Então, esse é um ponto sempre presente aí na necessidade de cura desse nativo. A intensidade dos medos também pode, em alguns momentos, se tornar assim insuportável, né? Parece que tem sempre alguém que está escondendo alguma coisa, tem sempre alguma intenção obscura que eu não estou sabendo o que está acontecendo. Isso pode fazer com que surja uma necessidade obsessiva em vigiar pessoas, né? Principalmente as pessoas mais próximas, onde qualquer tipo de traição seria muito mais incômoda, muito mais dolorosa. Então é fundamental para esse nativo abrir atividades como estudos e práticas terapêuticas, conhecimento sobre desenvolvimento psicossexual, realizar atividades de acolhimento a pessoas vitimizadas, a área de assistência social, também áreas como sexologia, urologia, investigação, segurança, tantra, meditação, yoga, reiki, pesquisas científicas, artes, né, podem se tornar caminhos muito promissores, melhorando também as relações mais íntimas desse nativo. Até a sexualidade tende a se expressar melhor quando essas energias estão sendo trabalhadas por algum canal adequado. Esse nativo é uma pessoa que parece que sabe o que o outro sente, tem um scanner interno que parece que tem uma leitura precisa do outro. Isso tende a fazer esse nativo atrair pessoas que precisam de ajuda. E esse Kiron pode mesmo ajudar muito, né? Um nativo que se entregar como alguém que tem que se curar profundamente, né? Então parece meio mágica a forma como o outro se identifica com essa força desse nativo e solicita esse suporte, mesmo que inconscientemente. Aquela pessoa que chega e fala assim, não sei porquê, mas as pessoas me procuram para ajudar, assim, as pessoas sempre me procuram para alguma coisa. Então pode ser um componente ligado a um Kiron de casa 8. Com o Kiron na casa 9, o nativo se sente rejeitado, abandonado por Deus, pela própria fé. Sente uma profunda falta de respostas e uma revolta em relação à vida. Pode ser uma pessoa que tenha herdado regras doutrinárias, fanáticas, vindas de pai ou de mãe da criação, de uma criação impositiva. Pode ter sentido que dogmas ideológicos ou religiosos foram prioridade em relação às suas necessidades emocionais da infância. Então, entre outras consequências, pode até enrijecer um pouco o caráter dogmático, fanático, ou tornar esse nativo também transgressor ou intransigente a leis que limitem o seu querer. Também podem gerar uma cisão bastante radical, tanto consciência, fanatizando religiosamente sua visão de mundo, ou rompendo completamente com a fé e seguindo caminhos 100% acadêmicos, céticos e cientificistas, né? Seja qual for a cisão, ela traz alguma limitação, uma imposição de verdades absolutas que atrapalham a exploração mais ampla dos potenciais da vida. Então, ou a fé ou a ciência falhou com o nativo quando ele era criança e quando ele depositou sua confiança, seja na fé, seja na ciência, e a confiança foi quebrada. Então, quebrar o fanatismo, gerando um equilíbrio com a ciência, se torna o início da conquista da própria cura. Da mesma forma, alguém muito cético poderia se permitir, né, ter uma experiência transcendental que quebra um pouquinho essa postura do não crer. Né? E assim se amplia a possibilidade de fortalecimento, de autoconfiança, de satisfação com a vida, de satisfação com o mundo. Quando esse nativo equilibra o lado cavalo com o lado humano, ou seja, fé e consciência se tornam mais parceiras, podem se tornar excelentes mestres, excelentes professores. São pessoas que atuam inspirando, direcionando o outro, colhendo seguidores de suas ideias,
Pode ser aquelas pessoas, às vezes, identificadas como um guru, como um mentor, né? Não em relação à carga em si, mas o efeito que causa no outro. Pode conseguir despertar no outro tanto novos conhecimentos inexplorados, quanto uma abertura para a fé, por exemplo, né? Ou seja, um professor, uma parte mais de um lado mais científico, ou um padre de um lado mais ligado às crenças, né? Sempre com um devido cuidado para não ser dogmático ou doutrinador, seja na ciência ou na fé. Então, a busca por uma identificação com o sagrado se apura e traz a possibilidade de passar adiante suas experiências, ajudando o outro a se sentir mais conectado consigo mesmo e com Deus, né? E em um nível que o nativo às vezes pode nunca conseguir. Pode conseguir ajudar o outro a encontrar o seu sagrado, mas a própria conexão com o sagrado não ser 100% identificada, né? Mas ajudar o outro, seja academicamente ou na expansão da capacidade de ter fé, ajuda esse nativo a equilibrar essas forças em si mesmo. Ele acessa um pouquinho da fé, ele acessa um pouquinho da confiança na ciência. Então, existe uma forma de melhorar essa visão, esse equilíbrio que desconstrói limitações de visão de mundo. Também não é incomum que essas próprias curas e transformações estejam longe. Além de fé, além de estudos e qualquer ampliação cultural, as experiências em longas viagens ou residência fora do país também têm origem, também têm um efeito transformador, né? São experiências que podem trazer sinais, né, e entendimentos mais profundos da jornada da vida, sobre o que é a vida, sobre as questões filosóficas da vida. Isso são ingredientes importantes, né, para fazer esse nativo se sentir mais conectado com a energia de suporte que a fé ou a ciência possam trazer. Na casa 10, a dor original desse nativo tem conexão com a dificuldade em perceber em que ele pode contribuir com o todo socialmente. Então aqui a gente percebe uma falta de sentimento de pertencimento. De novo, nesse nativo ele pode ter se sentido invisível na infância, ou possivelmente com uma experiência de repressão e autoritarismo na sua criação, né? De qualquer forma, pode ter sentido quando criança uma diferença e um contraste muito grande, né, no sentimento interno do que é certo, do que é errado, em relação ao que era propagado como certo e errado por pai e mãe. E essa diferença, esse não conseguir identificar por que o que pai e mãe falam está correto, condiz com a realidade, né, pode gerar uma fantasia de débito pessoal desse nativo com suas próprias referências, né, um sentimento de desconexão com o mundo, como se fosse só um observador da vida, né, sem muito rumo, sem objetivos, ou derivando por completo seus rumos, objetivos e escolhas da família de origem. A rejeição também pode ser projetada para a carreira. A dificuldade em descobrir em que pode ajudar o todo pode fazer com que se esconda atrás das escolhas familiares ao invés das próprias, né? Ou ainda pode projetar num chefe, num patrão, num sentido de realização profissional, o sentimento de aceitação ou de rejeição, né? Pode não ter muita ousadia nas suas escolhas profissionais, por medo de se colocar em risco justamente dessa rejeição. Então, ficar sempre naquilo que já sabe fazer, em que já se tem algum nível de segurança, acaba sendo melhor, porque eu não me arrisco a ser magoado, não me arrisco a ser machucado naquilo que me dói bastante. Então o medo do fracasso acaba tirando o ímpeto pelo sucesso. Agora, quando esse nativo se permite mergulhar em si mesmo, num trabalho de autoconhecimento, um trabalho terapêutico, e se mostrar com mais autenticidade para o mundo, ele perde a necessidade de ter que se moldar para conseguir aprovação social. O que se aprende é a ser o que é, a realizar o seu caminho sem esconder nada de si próprio para o mundo, né? Então,
se tornam assim pessoas de destaque e de relevância, pessoas que deixam legados relevantes, legados longevos, são pessoas que vão ser lembradas por muito tempo como referências na cultura social, né? Então podem ser excelentes professores, artistas, engenheiros, orientadores vocacionais, pensadores, diplomatas, magistrados, artistas ou empresários de artistas ou de atletas, produtores culturais, né? Atuações onde ajudem também outros a serem especiais, onde ajudem outros a se destacarem, ajudem outros a encontrarem o seu lugar no mundo, aprofundarem suas conquistas profissionais. E isso tende a diminuir a sensação de insuficiência pessoal, tende a diminuir a sensação de não pertencimento, acaba gerando destaque, acaba gerando benefícios. E aqui vale lembrar que a cura passa pelo processo de se desresponsabilizar por ter que satisfazer pai e mãe ou qualquer outro personagem através de uma escolha profissional, através de uma imagem que se projeta para o mundo. A liberdade de definir a própria vocação e bancar esse caminho vai ser sempre uma opção certeira para esse nativo. Com Quiron na casa 11 observamos rejeições e desvalorizações ligadas aos grupos, às coletividades, às amizades. A tentativa do nativo em contribuir com grupos pode não ser muito bem ouvida, muito bem valorizada. Então, por um lado, pode ter uma tendência a buscar se tornar alguém muito boa praça, para estar sempre sendo aceito ou sendo querido pela galera, para não se sentir isolado, ou para minimizar a dor da expectativa de rejeição e abandono pelos grupos. Então, também pode projetar nos grupos os seus medos. Ah, tal pessoa não vai gostar da minha turma de amigos. Então, há uma sensação de que os grupos do qual esse nativo participa não consegue cumprir suas metas, não consegue cumprir seus objetivos, não sejam grupos onde se convive de forma plenamente satisfatória. Por um lado, também pode gerar uma dificuldade em ingressar em grupos, né, com uma criação de uma postura de isolamento social por medo, né, por medo inconsciente. Então, esse nativo tende a tentar evitar situações de grupo para evitar rejeições, desde grupo de estudos, amizades, grupos ligados a instituições. Quando existe uma participação compulsória num grupo, por vezes acaba até tentando não se integrar muito, fica um pouco mais isolado, fica um pouco mais tímido, me deixa aqui mesmo. Parece uma sensação de aversão ao grupo, mas na verdade é medo de ser machucado pelos grupos, medo de que os grupos sejam gatilhos de traumas e de dores que eu não quero mais sentir, que eu senti lá atrás e não quero mais sentir. Os grupos são os canais pelos quais esse nativo vivencia o tema de pertencimento, abandono, rejeição, aceitação. Por outro viés, esse nativo ainda pode também seguir cegamente diretrizes de um grupo, tentando minimizar justamente a possibilidade de ser expulso ou abandonado ou rejeitado por essa coletividade. Então, acaba abrindo mão das próprias visões e seguindo cegamente as visões e o olhar dos outros, né? O nativo tem que tentar abrir mão de usar os grupos para tapar suas carências primárias. O caminho, na verdade, é compreender as necessidades grupais e buscar impulsionar as motivações coletivas. Então, existe uma necessidade do desprendimento dos elementos individuais em prol do grupo, né? E é isso que vai fazer com que consiga ser mais ouvido. É onde a empatia por algo de todos se sobrepõe à necessidade do nativo usar grupos para se nutrir paliativamente de um sentimento de pertencimento. Quando se abre um canal mais íntimo com o inconsciente coletivo, encontra-se pessoas com mesmas intenções e necessidades, e a empatia com as necessidades sociais coletivas acaba abrindo portas para somar forças em comum e somar forças em caminhos convergentes. A transformação do nativo passa pelo fortalecimento do grupo. Nesse sentido, esse nativo pode se tornar uma pessoa preciosa, uma fonte
interessantíssima de ideias e conceitos e direcionamentos para esse grupo. Então, a busca pelo pertencimento, pela relevância coletiva podem tornar esses nativos, por exemplo, excelentes filósofos, antropólogos, cientistas, sociólogos, astrólogos, terapeutas de grupo. Então, o nativo encontra nesses caminhos uma ampliação da sensação e do sentimento de relevância, pertencimento e importância no coletivo, no mundo. Com a casa 12 abrigando o Quiron, as curas são tanto psicológicas quanto espirituais. Ambas são assunto. Aqui a rejeição tende a ter vindo já no período pré-natal, né? As dores do inconsciente já se fazem presentes antes mesmo do nascimento. Pode ter tido uma gestação turbulenta ou indesejada. Então, pode ter uma constante dificuldade também em encontrar uma empatia alheia. Mas, se ninguém sabe o que se passa no mundo interno do nativo, não tem como o outro se identificar com essas dores. O nativo sequer consegue separar exatamente o que é a própria dor do que é a dor de todos, né? Então fica tudo misturado, casa 12, isso tudo se mistura, né? Pode, por outro lado, esse nativo se fechar para a sensibilidade com o outro, se tornando uma pessoa aparentemente fria e sem se abalar com qualquer dor alheia. Uma negação da própria empatia, uma negação da própria sensibilidade. É uma forma de tentar se proteger do que sente, já que o que sente é misturado com o que o todo sente, e se todo se machuca, me machuco. Então acaba encontrando nesse viés também uma possibilidade de isolamento que também é sentido como proteção. Na casa 12 sempre há uma porta aberta para fugas, para vícios, álcool, drogas, comportamentos autodestrutivos, comportamentos depressivos. Aqui, no caso, esses comportamentos se prestam a tentar amenizar o sentimento de rejeição intenso e bastante convicto. Se nativo não se sente capaz de merecer ser parte do todo, né? A qualquer momento pode se sentir na mais profunda solidão humana e espiritual. Então é um sentimento de solidão bem intenso, bem profundo, né? de isolamento espiritual. É uma sensação de como se tudo fosse evaporar e esse nativo fosse se sentir sozinho e absolutamente desamparado. Com isso, pode ter um impulso fantasioso de construir um mundo ideal para aliviar as próprias dores, né? Mas as fantasias criam caminhos sombrios que podem cobrar ali na frente um preço alto demais para fazer a fuga valer a pena. Então, através do autoconhecimento, das artes, da espiritualidade, de processos terapêuticos, esse posicionamento também pode facilitar a abertura para a empatia pelo outro, né? Através do fortalecimento da autoconfiança. Então, a autoconfiança permite que o nativo não fuja tanto quanto poderia, e assim consegue sentir as próprias dores e as dores do mundo com mais sensibilidade, com mais intuição, com mais precisão, né, nessa percepção. É quando o nativo consegue entender que tem que aprender a cuidar do todo para cuidar de si mesmo. Aqui a dor não é de um, é de todos, né? A empatia também não é com um, é com o todo. Então, Quiron na casa 12 é uma posição que pode tornar uma pessoa muito sensitiva em relação ao que se passa com as pessoas, com relação ao que se passa no mundo, né? Quando o outro sente, eu sinto também, porque estamos unidos em um todo maior. Então essa percepção da dor alheia ajuda a compreender a própria e gera a possibilidade de atuar na melhoria das próprias condições emocionais e psicológicas. Então são pessoas que podem se tornar excelentes artistas, profissionais da área de saúde mental, políticos, líderes espirituais, assistentes sociais, personagens humanitários, né? São pessoas que mexem com o inconsciente coletivo de forma bastante relevante e têm seus destaques sempre quando se empenham por todos, sem exceção. Pessoal, vejam que os personagens que nos rejeitam ou que nos abandonam não são vilões. Rejeição, abandono, perda são experiências que todos nós vivemos em níveis e contextos diferentes.
Kiron é um ponto de enorme sensibilidade a esses eventos. Não são os personagens que nos ferem com mais força, somos nós que sentimos com mais intensidade, seja qual a força da experiência em si. Para finalizar, pessoal, Kiron registra a evolução da nossa alma e da nossa psique através da sabedoria e conhecimento de elementos da jornada da nossa própria alma. O conhecimento que cura é um extrato sagrado da nossa jornada evolutiva, da nossa caminhada evolutiva, e que é fundamentalmente aquilo que nos impulsiona a explorar algum potencial ao máximo, né? E tudo para extinguir nossas principais dores psicológicas. Kiron sintetiza o resultado de parte fundamental daquilo que a gente vive psicologicamente na infância e nos fala, em cima disso, dos nossos traumas originais, né? É um dos pontos onde damos significado, sentido e identificação às nossas dores. É a partir daí que podemos fazer algo a respeito de forma mais concreta e objetiva, em um trabalho tão sutil, tão abstrato, numa energia tão intangível, né? Kiron é um dos canais mais profundos de autoconhecimento obrigatório, né? Quando a gente está na vida adulta, né? A vida, as experiências tocam em nossas feridas originais, nos conectando com essas dores emocionais antigas, né? E Kiron nos ajuda nisso. É em cima da dor que procuramos as curas, é curando o outro que curamos o todo, e assim também somos curados. Kiron é uma força de transcendência de limites pessoais, ele quebra as barreiras em Saturno, ele descobre algo diferente e novo em Urano, volta para Saturno depois trazendo novos aprendizados para serem maturados e aproveitados. E cumprindo esse ciclo, nossas dores podem ser trabalhadas, nossas dores podem ser minimizadas e podemos buscar a elevação da nossa qualidade de vida emocional, da nossa qualidade de vida psicológica. E assim, pessoal, me despeço de vocês por hoje. Espero que tenham aproveitado um tema tão forte, tão profundo. E até a próxima. Deixo a todos os meus mais sinceros agradecimentos. Um grande beijo e até a próxima.